Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando o canal do Senhor do Rei. Deus possa dar um dia abençoado, um final de semana abençoado para todos. Como eu anunciei segunda-feira, dia 8, que estaria falando acerca do relacionamento entre nora e sogra, a escola dominical, mas não dá tempo de falar tudo. Vou falar só uma parte só, porque o estudo é muito prolongado. Então vamos estar, a leitura bíblica em classe. Aqui nós não temos classe, aqui temos uma classe única, que vamos falar para muito o povo que chegar até o canal do Senhor do Rei, pode ser jovem, adulto, menina, menino, mas vai ler em nome de Jesus. A leitura está baseada no livro de Ruth, capítulo 1, 5 e 8 e 12 e 14. 12 a 14. Você abre tua Bíblia aí, se você não tem a revista, eu creio, a revista da CPAD, você abre a sua Bíblia para acompanhar o estudo. Eu não vou ler para não ocupar muito tempo, mas você lê aí onde você estiver. Nós estamos falando hoje sobre o relacionamento entre nora e sogra. A revista é Relacionamento entre Família em Família. Foi anunciado segunda-feira, por isso que eu vou ministrar hoje a aula, mas vamos ver se a gente não, talvez não vai fazer mais, não sei. Diz assim, Ruth 5, 8, 12 e 14. 12 a 14. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, vou ler a Tua palavra, Senhor. Que Tu possa abençoar cada pessoa que estiver conosco nessa aula dominical, Senhor. Que Tu possa derramar Tuas bênçãos, que Tu possa falar conosco, porque o Senhor é o nosso professor. Nós só somos só para uma semente que vamos lançar, mas quem vai dar o fruto é o Senhor. Abençoa o Teu povo e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Mas vamos ler aqui, não vou ler introdução, não posso ler texto, aula, não posso ler verdade prática. Eu vou ler rapidamente aqui a leitura que fala acerca do relacionamento entre nora e sogra. Louvado seja o Senhor. O número 1 diz assim: a crise econômica na terra da Judéia. A escassez que provocou fome na casa de pão. Ruth 1:1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque. Era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa do pão, mas a cidade do pão estava sem pão. Louvado seja Deus, sem pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grão para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Levítico 26, 18 e 20. Naquele tempo, Israel havia se afastado do caminho da comunhão com Deus e chegando ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. A crise de uma família, Ruth 1:3, a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilim.
enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou a Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racial, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolvera a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos, Ruth 1:3a, o casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de voltar ao coração de Noemi. Ruth 3:1-3b. Mas de repente os 2 filhos faleceram, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas, que no contexto da época teria enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como nora e sogra, e genro e sogro, como se comportar diante dessa circunstância. Amados, essa leitura é uma leitura muito profunda. Veja bem que quando aqui nós lemos aqui esse texto, que Elimeleque, ele tomou uma decisão, a revista diz que todos nós que temos nossa família, nós queremos o bem-estar da família. Elimeleque, ele conhecia o Senhor, mas ele fez uma coisa que não foi muito bom, porque ele tomou a decisão sem consultar o Senhor. Isso acontece muitas das vezes na vida de cada um de nós que somos evangélicos. Ali nós vamos tomar uma decisão, mas antes de tomar a decisão, nós temos que pedir a direção de Deus. Se Deus está de acordo, o plano de Deus ali foi um plano divino. Se ele pedisse a direção de Deus, talvez ele não fosse lá para Moabe, mas foi um plano de Deus. Então, quando eles chegam lá, diz que essa viagem de Belém para lá, para Moabe, era 100 a 125 quilômetros peregrinando. Era uma distância de 7 a 10 dias, talvez caminhando, peregrinando. Então veja bem que quando chega lá, talvez eles pudessem pensar que ali estaria o problema resolvido. Noemi estava junto com seu filho, com seu esposo e seus 2 filhos. Mas naquele instante veio um problema na vida de Noemi. Ela perdeu o esposo, ficou viúva. Agora ela tinha somente os 2 filhos para estar caminhando junto com ela, numa terra longe, muito distante, num lugar onde ela não tinha conhecimento com as pessoas daquela localidade, daquele local de Moabe. Ela perde o esposo. Numa situação que ela ficou, sai de uma cidade que era a cidade do pão e não tinha pão, foi para lá 100 a 125 quilômetros caminhando, peregrinando, e quando chega lá, ela perde o seu esposo. Eu creio que naquele instante, Noemi, ela começou a ter uma grande tristeza, porque ela estava numa cidade onde não tinha conhecimento de ninguém. Só agora e seus 2 filhos,
Mas de repente vem a esperança. Tudo aquilo foi um plano divino, um plano de Deus, que Deus tinha um plano na vida dela. Aí então, de repente, os filhos dela conhecem as duas meninas lá, a Ruth e Orfa, e eles se casam. Nós lemos o texto aqui que o casamento de seus dois filhos com duas moabitas trouxe a esperança e volta ao coração de Noemi. Ruth 3, 1, 3b. Quando os filhos se casaram, talvez no coração de Noemi surgiu assim: bom, perdi meu esposo, mas agora ganhei duas filhas. Na realidade, nora passa a ser uma filha. Mas aquilo durou pouco. A esperança que ela tinha de ver os seus filhos, suas noras, talvez os seus netos, louvado seja Deus, de repente, os dois filhos morrem. Agora fica uma situação difícil. Perdeu o marido, perdeu os dois filhos, ficou somente com as duas noras. A situação, ela apertou. Noemi chegou a um ponto de achar em que Deus, ele estava pesando a sua mão sobre ela. Mas não era isso. Era porque Deus tinha um plano divino na vida de alguém ali que estava ali. Aí Ruth e Orfa ficam junto com Noemi, e de repente veio na mente de Noemi: olha, vamos fazer o seguinte. Passou aproximadamente 10 anos ela em Moabe. Ela chega para Noemi, ela chega para Ruth e Orfa e fala: vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para o meu lugar. Naquele instante, Orfa, ela olha. Eu vou ler aqui na Bíblia, no capítulo 1 de Ruth, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada. Noemi falou: ao seu povo e a seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Então, Orfa, ela beijou e foi embora, mas Ruth não. Ruth abraçou a sua sogra. E ali Noemi, ela vai e ela entende o amor que Ruth tinha pela sua vida. Talvez Noemi, ela começou a pensar do plano de Deus. Ela estava numa cidade onde tinha vários deuses, mas Ruth não abandonou Noemi. Ela não deixou Noemi nem um instante. Ela falou: não, eu vou ficar contigo. Aonde que tu queres que tu vá, eu irei. Aonde tu morreres, eu morrerei. Então, amado, o relacionamento entre nora e sogra, quando se fala em nora e sogra, muitas pessoas na face da terra, muitas vezes: eu não quero nem saber da minha sogra. Mas na realidade a sogra, ela passa a ser a mãe daquela pessoa. Então é para isso que nós estamos hoje aprendendo aqui a respeito desse relacionamento, porque para que esse relacionamento entre você, que está comigo nesse canal, e a sua sogra, se ela tem um relacionamento ruim, passa a pegar o bom comportamento de Ruth. Ruth, de maneira nenhuma, ela abandonou a tua sogra. E esse tempo todo que ela estava ali em Moabe, esse tempo todo, entre aproximadamente 10 anos,
ela conquistou o carinho de Ruth. Ruth, então, ela conhece, no capítulo 2 aqui, se você olhar aí na frente, nós vamos já parar já, Ruth reconhece o Deus de sua sogra. O reconhecimento, amado, que nós entendemos aqui, é hoje nos dias atuais. Entre uma família que tem um bom relacionamento entre sogra e nora, ou entre genro e sogro, quando essa família ela se une e passam a entender que a sogra passou a ser mãe e o sogro passou a ser pai, então essa família ela vai ter um bom relacionamento. E esse relacionamento ele vai construir frutos bons. Mas quando sai desse entendimento, com certeza vai acontecer o que Orfa fez. A Orfa simplesmente abraçou sua sogra, beijou, conheceu ela ali, mas não permaneceu, porque Noemi, ela tinha o Deus de Israel. E Ruth reconhece o Deus de Israel. Embora naquela cidade que tinha outros deuses, ela deixou tudo para trás e ela percorreu, junto com Noemi, uma caminhada de 100 a 125 quilômetros de distância, peregrinando. Imagine bem, Deus, o plano divino foi dessa forma assim na vida de Noemi. Deus deixa que aquela cidade passe a necessidade, mas lá em Joabe, lá tinha uma pessoa em que era escolhida de Deus, uma pessoa em que estava no plano divino. Depois Noemi ela passa a entender, eu não tenho tempo de ler a revista, depois Noemi ela passa a entender que aquilo tudo foi um plano de Deus. Então, amado, eu estou falando aqui nessa manhã, desse dia de hoje, para você, para a família, em que se encontra talvez sem concordância um com o outro, que você passa através desse estudo que nós estamos falando hoje, passa a ter um novo relacionamento entre sogra e nora e entre sogro e genro. Que vocês passam a partir de agora, desse entendimento, vocês passam a ter a união. Foi o que aconteceu lá. Ruth, quando Orfa se despede, Ruth abraçou Noemi e falou: olha, aonde tu fores eu irei, aonde tu morreres eu morrerei, porque Ruth tomou uma decisão de seguir o Deus de Israel, o Deus poderoso. Lá aquela cidade do pão, que estava passando a necessidade, agora Noemi, ela retorna sozinha com uma pessoa em que Deus separou lá em Joabe para que ela pudesse ter uma vida com Deus. Assim no dia de hoje, muitas vezes, existe sempre alguém que está orando para que aquela família, daquelas famílias, ele venha a ser liberto, ser salvo. Agora Noemi, quando ela volta, que ela chega lá em Belém, eu vou ler aqui rapidamente, porque eu não tenho tempo de falar o estudo todo, mas você vai entender, está entendendo bem? Quando ela volta, nesse mesmo trajeto de 100 a 125 quilômetros, sozinha, talvez Noemi passou na mente dela vários pensamentos, quando chegou naquele trajeto, naquela caminhada, pensando: eu vim para Joabe, eu vim para lá para poder ter uma nova amizade junto com meu esposo, junto com meu filho, mas aconteceu a morte e agora estou voltando sozinha com a minha nora. Mas existia um elo de amor entre a nora e a sogra.
Então, quando ela chega lá, que ela chega lá em Belém, no capítulo 3, assim, a chegada à terra do pão, a chegada das duas mulheres viúvas, a Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duas experiências pesadas, com duras experiências pesadas em Moabe. Preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. O semblante dela ainda, já pensou como a pessoa viaja? Ela saiu com o esposo e com os 2 filhos, mas ela deixou o parente lá. Esse marido dela, Elimeleque, ele tinha o irmão dele lá, ele tinha a parentela lá. Quando ela chega de retorno, só volta só uma senhora. Noemi, ela tinha de 50 anos para cima, quando ela falou que ela era muito velha. Então, o que acontecia? Eu estou explicando isso porque eu estou com a Bíblia de estudo. Ela tinha, na revista você não vai achar, mas ela tinha de 50 anos para lá, quando ela fala que ela era muito velha. Agora chega aquela senhora com uma jovem, e quando ela chega lá, aparentada, a população que conhecia Noemi desperta e procura saber como que estava, cadê os familiares, cadê os filhos, cadê o esposo. Ela abre o coração e fala: meu nome não era nem para ser Noemi, era para ser Mara. Amado, Deus, Ele tem sempre uma esperança para nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele fala que todas as coisas contribuem para o bem-estar. E aquilo contribuiu para a salvação de Ruth. Quando ela vai naquele trajeto, eu creio que Deus, ele foi agindo tudo, porque naquela cidade onde que tinha os deuses, Noemi representa a filha da salvação, a filha do rei. E Noemi, quando ela chega lá, ela alcança aquela vida para o Senhor, que no texto diz que ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Aonde queres que tu fores, eu irei. E aonde tu morreres, eu morrerei. Esse, amado, é o carinho que deve existir entre nora e sogra, entre genro e sogro. Já estou terminando, não tenho mais tempo de falar. Eu vou ler somente aqui a conclusão, para você entender. Louvado seja Deus. E a gente já vai ficar por aqui, em nome de Jesus. A conclusão. A revista é muito grande. Já tem 23 minutos, eu não quero ficar cansado. Vou ler aqui só essa parte aqui, ó, do capítulo 3. A nora e a sogra. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sábia, muitas outras relações familiares podem se afetar. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus, que nora e sogra, bem como genro e sogro, nenhum sogro tenha um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Gálatas 5, 22 e 24.
Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar junta a dor do luto. O período de escassez em que toda a família está sujeita a passar a enfermidade, a um filho, ou um neto, nos momentos difíceis na família. Elas podem ser um esteio para todas as palavras de Deus. Diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelo relacionamento mais próximo dos cristãos. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Conclusão: a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado e o marido, mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma, e o caso de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogro, vivam em união, de maneira que famílias sejam ricamente abençoadas por Deus. É a conclusão, amados. Então, você que estudou comigo hoje, que você possa entender que o relacionamento em família, ele é muito importante na vida de cada um de nós. Nós temos que dar um exemplo para os nossos filhos, porque no futuro, quando eles se casarem, eles vão ter a esposa e vão ser exemplo. Então, para isso, nós estamos aprendendo hoje aqui na revista, no canal Museu do Rei, sobre o relacionamento entre nora e sogra. Existe, amados, pessoas que não querem saber um do outro, mas ali o plano divino foi para que Deus fosse restaurar a vida de Débora, de Ruth, a vida de Ruth, porque Ruth foi restaurada lá. Ela passou a reconhecer o Deus de Israel através de Noemi. Então, amado, tudo contribui para o bem-estar da obra do Senhor. Depois aconteceu as melhores coisas, porque Noemi entendeu que ela foi lá por um propósito, e ela trouxe uma pessoa que alcançou a vida com Deus. Assim é nós hoje. Eu desejo que você hoje, que está comigo no canal do Rei, que você possa entender as coisas de Deus. Você que ainda não é evangélico, você possa fazer como Ruth. Crê no Deus poderoso, crê no Deus dos impossíveis, receber Ele no seu coração e na sua alma, e confessar com a sua boca e crer com o seu coração que o nosso Deus é o Deus poderoso, e que você possa pegar essa palavra e guardar no seu coração. Já estamos com 28 minutos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, de oração, Pai, eu quero te entregar a cada pessoa que está no canal do Rei, estudando a palavra de Deus. Que tu possa derramar as tuas bênçãos, Pai, que essa palavra ela possa encontrar guarita em cada coração quando esse vídeo for lançado, Senhor. Que tu possa abençoar cada um, dando, Pai, a cada um a vitória, dando para um final de semana abençoado, meu Deus, cheio de paz e tranquilidade. Abençoa as famílias, Pai, aquela nora, aquela sogra que não se compreende, que possa passar a se compreender através de agora, que tu possa derramar as tuas bênçãos, Pai. Eu não estou falando a escola dominical dentro de 4 paredes, Senhor. Eu estou falando para um povo que vai estar ouvindo a tua palavra, Pai, que esse relacionamento entre sogra e nora, entre genro e sogro, possa, Pai, ser mudado a partir desse estudo.
que essas pessoas possam para entender que somente o Senhor é Deus, que tu possa dar a vitória a cada vida nesse estudo. Em nome de Jesus. Pai, eu sei que não sou um bom professor, mas eu tenho um professor dos professores que é o Senhor. Então, Pai, toma em tuas mãos, dando, Pai, a vitória, dando, Pai, um final de semana, curando as pessoas que estão enfermas, libertando os oprimidos, levantando os que estão fracos na fé através da tua palavra, para que tu possa dar a vitória nesse dia de hoje. Eu te oro, Deus, no dia 12 de maio de 2023, na certeza da vitória para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, que você não deixe de estar domingo na escola dominical. Não deixe de estar no culto, assistindo o culto. Mas permaneça firme com o Senhor. Que Deus te abençoe e que dá um dia abençoado para você e para a sua família. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo, seja com todos. Que você diga na sua casa, amém, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.